tartarugas. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Convido a todos a ficarem em pé. Nós fazemos a leitura da palavra. Para iniciar o nosso culto, nós vamos fazer a leitura do Salmo 54. Salmos, capítulo 54. Que diz assim: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Irmãos, esse salmo ele foi escrito num momento em que Davi estava fugindo de Saul. Ele se esconde no deserto de Zif, e os zifeus entregam a localização, entregam o paradeiro de Davi para Saul. E ele se encontra então rodeado de inimigos, já estava fugindo de Saul, dos exércitos numerosos de Saul, e agora se encontrava angustiado, muito atribulado. E ele faz então essa oração a Deus, porque o que um cristão faz quando ele se encontra angustiado, quando ele se encontra em tristezas, quando ele se encontra às vezes até sem saber o que fazer, porque na situação de Davi, talvez os meios ordinários em que Davi poderia dizer: Deus, tu pode me ajudar por meio disso, talvez ele não visse mais os meios ordinários, talvez ele não tivesse mais o que fazer na situação que ele se encontrava, mas ele diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Porque é isso que o cristão faz na hora da angústia. Ele tem um Deus que é Pai Todo-Poderoso, que não é indiferente às suas angústias, que não é indiferente às tristezas que ele passa na sua vida. O Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é Pai sobre toda a existência. Esse Deus ele não é indiferente às angústias dos seus filhos. E é por isso que Davi ele clama a Deus nesse momento de angústia, no momento que ele não sabe o que fazer. E eu ouvi um pregador essa semana dizer que uma das coisas mais maravilhosas da devoção cristã é quando a gente senta à mesa, quando tem uma mesa farta de alimentos, a gente se senta e tem a agradecer. Pai, muito obrigado pelo alimento que o Senhor provê. Mas também uma das maravilhas da vida devocional cristã é no momento de aflição, no momento de angústia, por dizer: Senhor Deus, me ajuda. Porque nós temos um Deus que é ajudador. Nós temos um Deus que é auxiliador dos seus filhos, que não é indiferente à causa daqueles que se encontram angustiados e clamam ao seu nome. Nós temos um Deus que é o nosso ajudador. E Davi ele diz assim: pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida, não tem Deus diante de si. Ele não precisava explicar ou colocar diante de Deus a descrição dos seus inimigos, a descrição daquilo que lhe afligia, mas o cristão ele coloca diante de Deus as suas angústias, aquilo que atribula o seu coração, para que ele seja tomado pela paz confortante do Senhor. Então, vamos orar a esse Deus que é o nosso ajudador, que é o nosso auxiliador, que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que é aquele que nos traz as nossas provisões, que é o nosso socorro nos momentos de tribulação. Senhor Deus, nós engrandecemos o teu santíssimo nome, nós te louvamos, nós te engrandecemos. O Senhor é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso com seus filhos. Ó Deus, as nossas angústias, as nossas tristezas, o Senhor não as tem com indiferença, mas o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E que no momento, Senhor Jesus, de aflição, o nosso coração possa ser sempre movido a clamar pelo Teu nome, a encontrar em Ti a nossa fortaleza, a encontrar em Ti, Senhor, o nosso refúgio. Nós agradecemos o Teu nome, que o nosso culto possa, ó Deus, glorificar ao Teu santíssimo nome nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor.
Deus eis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar, todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti,
com Deus. Ao Senhor eu agradeço, ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu sem luz, dos pecados Deus lavou-me com seu sangue do bom Jesus. Eu perdido procurou-me, longe do meu sem luz, dos pecados Deus lavou-me com seu sangue do bom Jesus. Devedor a sua graça, devedor a sua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como prende com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Devedor a sua graça, devedor a sua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, compreende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, compreende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, capela. Vamos dar sequência então à nossa série do Sermão do Monte, hoje comigo. Semana passada vocês tiveram o privilégio de ouvir o Jean. Então hoje a gente vai dar sequência em Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Podem abrir aí nossas Bíblias, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Vamos fazer a leitura. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Senhor Deus, te agradecemos por mais um domingo, por estar louvando, engrandecendo o teu nome na tua casa, aqui como igreja, juntos e reunidos. Louvamos a ti, Senhor, que o Senhor conduza esse culto, conduza a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Podem sentar, por favor. Bom, é um privilégio estar mais um domingo aqui, desenvolvendo essa série do Sermão do Monte, que a gente começou faz tempo, e vocês têm acompanhado com muita paciência e também com bons estudos, né? E hoje a gente vai se encaminhando para o final, o que aparentemente é uma conclusão do Sermão do Monte, né? Mas, porventura, se alguém perdeu algum culto, é muito importante que veja depois no YouTube, para entender essa sequência lógica que a gente trabalhou aqui, eu, o Jean, o Rogério, o Natan também, relacionado ao Sermão do Monte. E tem tudo no YouTube, o trabalho do Natan e da Josi ali, a gente tem que sempre agradecer para eles, que eles, todo domingo, o vídeo entra no YouTube, então a gente não tem desculpa para não estar acompanhando, tá? Então a série é muito importante a gente acompanhar todas as pregações. Então, só para recapitular, né? A gente começou lá no capítulo 5, no Sermão do Monte, demonstrando o caráter do crente, como o crente deve proceder de acordo com o espírito da lei. Jesus compara com o espírito da lei, como os judeus, os fariseus faziam, e como a gente deve agir, né? As bem-aventuranças, depois como cumprir a lei, né? De acordo com o Senhor. Depois, lá no capítulo 6, a gente viu que como o crente deve viver nesse mundo através das práticas ditas devocionais, né? Oração, jejum. Também a gente viu como o crente deve viver no âmbito privado dele, nas práticas devocionais, e também no mundo, nos negócios, o chamado mundo, né? No ambiente público, relacionado a dinheiro, relacionado a trabalho, relacionado a se vestir, como se comportar no mundo, né? Como um crente, né? No mundo. E no capítulo 7, a gente viu que Jesus vai trazendo todo um caminho lógico, mostrando primeiro como o crente deve ser, depois como deve se comportar, como praticar os mandamentos. E aqui ele vai trazer, desde o início do capítulo 7, como deve ser o relacionamento do cristão com o próximo, que a gente viu do versículo 1 ao 7, né? E depois do 7 em diante, com Deus, o relacionamento com o próximo e com Deus. Então tudo isso a gente viu, resumidamente, né? Ao longo do Sermão do Monte. E hoje, e desde semana passada, na verdade, o Jean já começou trazendo, né? O relacionamento do cristão com os falsos caminhos e com os falsos mestres. Então hoje é uma complementação daquilo que o Jean já trouxe semana passada. Eu assisti, foi muito bom, sobre os falsos caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, né? Então, segundo os comentaristas, aqui, hoje, do versículo 15 ao 20, é onde que realmente inicia a conclusão do Sermão do Monte, onde Jesus está se encaminhando para concluir todas as ideias desenvolvidas ao longo do Sermão do Monte. Aqui também ele deixa clara a necessidade da escolha. A gente viu ali com o Jean semana passada, caminhos largos, caminho estreito, verdadeiros mestres, falsos mestres. Aqui ele está sempre, ao longo do Sermão do Monte, tem essas duas vias. Jesus trabalhou com essas duas vias. A gente viu também a justiça, e comparada à justiça e a devoção. Os dois tesouros, os dois senhores, as duas ambições. Então, ao longo do Sermão do Monte, a gente viu que há duas alternativas sempre. Então, Jesus abordou isso e nos mostrou quais delas a gente deve escolher. E aqui, então, seria a conclusão. Vamos pelo caminho estreito ou pelo caminho largo? Vamos ouvir os verdadeiros ou os falsos? Então, aqui a decisão deve ser tomada de acordo com as opções apresentadas desde o início. Então é muito importante o Sermão do Monte, a leitura dele para a nossa vida devocional, para a nossa vida com Deus, para a gente entender como a gente deve se comportar no mundo, como a gente deve se comportar como crente com os nossos irmãos, como a gente deve seguir os mandamentos. Então o Sermão do Monte é muito instrutivo quanto a isso. Então hoje eu vou falar sobre o relacionamento do cristão com os falsos mestres. Esse é o título do versículo 15 ao 20, é um tema bem polêmico, né?
que dá bastante discussão na internet, quem são os falsos mestres. Esse texto também é um texto bem conhecido. Então, a primeira proposição que eu trouxe hoje é: precisamos conhecer a palavra para ficarmos vigilantes contra os falsos mestres. A palavra de Deus para ficarmos vigilantes contra os falsos mestres. E dentro disso eu trouxe 2 pontos, né? O primeiro é as suposições que Jesus traz aqui, depois as advertências. Então aqui é relacionado ao versículo 15 e 16. Vou ler mais uma vez com todos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Só que até aqui tá bom. Então, Jesus parte da suposição que existem falsos mestres. Todos aqui acho que concordam com isso. Ao longo da história sempre existiram os falsos mestres. Desde lá do Antigo Testamento sempre existiram os falsos profetas, né? E que esses falsos profetas sempre tentaram desviar muitos da fé verdadeira, né? Seja com vários tipos de dogmas ou de espiritualidades, né? Então o Novo Testamento diz que o número desses falsos mestres, falsos profetas, ia crescer também de acordo com a propagação do Evangelho. Paulo fala isso bastante em suas cartas, né? Então, a gente parte da suposição que existem os falsos mestres e que eles vão crescer ao longo do tempo. Se hoje já tem bastante, no futuro vão ter mais ainda. E ao longo do tempo, sempre, conforme a propagação do Evangelho, o Evangelho vai se cada vez mais propagar em todo o mundo, mais deles vão surgirem porque é do homem, né? Tentar se comparar a Deus e tentar subverter também a palavra de Deus, por causa do pecado. E que esses falsos profetas, como eu falei, eles vão desviar muita gente. A gente acompanhou ao longo da história quantas pessoas foram desviadas por eles, quantas pessoas caíram no ponto desses falsos profetas, né? Então, Jesus manda a gente acautelai-vos, a gente afastar deles. Jesus demonstra aqui que há um padrão de verdade. Outra suposição que a gente encontra aqui, que existe uma verdade, existe o falso profeta, mas existe também a verdade. Tem um padrão objetivo da verdade, da qual a falsidade desses profetas se distinguia. Porque uma coisa é a verdade, outra coisa é a mentira. E Jesus está deixando claro aqui, existem eles, mas também existe a verdade. Então, ele nos mostra um caminho, né, para onde a gente deve correr. E sim, a gente deve ir para buscar essa verdade. Então, a falsidade é a marca desses falsos mestres. Um exemplo, né, que eu trouxe aqui no Antigo Testamento, em Jeremias, né, tinha a questão da profecia verdadeira, que ela procedia direto da revelação divina. E aqueles falsos profetas, se vocês recordam, em todo o Antigo Testamento, não só em Jeremias, como também nos demais profetas, eles traziam uma profetada, reivindicavam que seria revelação divina. Deus está me trazendo essa mensagem. Mas na verdade não se comprovava, eram visões do próprio coração, visões distorcidas por eles. Então, lá desde o Antigo Testamento, nos profetas, a gente vê essas coisas ocorrerem, essas questões também de revelações, né? Mas que na verdade não procediam de Deus, mas sim do próprio coração deles. Então Jesus, a gente vê aqui também que ele não era um sincretista, ele não falava, todas as verdades levam ao mesmo caminho, ou relativizava isso. Não, Jesus está dizendo aqui que há uma verdade e há uma mentira. Então ele defendeu que a verdade e a mentira são meramente excludentes. Essa é a suposição principal aqui que a gente vai ver, que a verdade e a mentira elas se excluem. Ou é verdade ou é mentira. Não há meio termo, não há meia verdade. E a verdade, nós conhecemos, é o Evangelho de Deus. Então Jesus deixa claro isso aqui no Sermão do Monte. Hoje está muito na moda essa relativização da verdade, né? Tudo leva um caminho, ou todos os caminhos levam a Deus. Um caminho bem largo, né? Diferente do que o Senhor nos recomenda no próprio Sermão do Monte. Então, essa exposição que a gente deve
levar para hoje. Existem falsos mestres, sempre existiram, mas também existe a verdade. Então a gente vai para as advertências que Jesus traz para nós no Sermão do Monte. E a primeira é que esses falsos mestres são difíceis de reconhecer, embora ao passar do tempo eles se camuflam de acordo com o proceder do tempo, de acordo com a cultura, de acordo com a história. Então a gente vê aqui que Jesus manda a gente se afastar deles, que eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou seja, eles são lobos, mas eles se apresentam disfarçados de ovelhas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de falsos mestres para a gente trazer primeiro um raciocínio verificando quem são eles, né? Como eles se disfarçam e como a gente pode ter uma noção desses falsos mestres. E claro, a gente traz primeiro as figuras dos falsos mestres, né? Pagãos, aqueles que não servem ao mesmo Deus ou de modo sincrético introduzem o Deus bíblico em suas crenças, né? Eu trouxe aqui alguém, sei lá, intelectual, guru espiritual como Dalai Lama, que esses tempos já teve envolvido em polêmica, né? Era alguém, um mestre para muitos, virtuoso, um ser superior espiritualmente, mas a gente sabe que não, né? Que é um pecador como qualquer um de nós, não é um Deus, não é uma divindade, não é nada, é realmente um guru espiritual e sim, um falso mestre. Também eu trouxe aqui, eu estava, na verdade, como eu vou trazer essa questão dos falsos mestres pagãos, né? É muito simples, mas esses tempos na Alvorada, vocês acompanharam o noticiário, não sei, saiu até na Globo, no G1, né? Que uma mãe de santo botou uma estátua do Beelzebub, né? Em frente da sua casa. E eu estava fazendo o texto sexta, vou dar uma corridinha na rua e depois vou na academia. Eu saí para correr na rua e por coincidência ou não, eu passei na frente dessa casa do Beelzebub, estava lá aquela estátua, eu já recém tinha feito o sermão, vou ter que trazer isso para o meu sermão. Então ali estava lá o Beelzebub, enorme, na frente da casa dela, dentro de um vidro, para todo mundo que passa na rua ver. E eu passei e olhei, e na verdade Deus me mostrou uma coisa para me trazer no sermão, que na verdade são falsos mestres. Eles utilizam essa questão dessas divindades, mas como os falsos mestres, eles não conduzem a verdade. É uma mentira, é uma enganação. Eles não produzem frutos bons, como a gente vai ver, eles produzem frutos maus. Porque a natureza deles é má, a natureza deles é a mentira, não é a natureza da verdade. Então, às vezes a gente se assusta, meu Deus, um Beelzebub, mas a gente crê na verdade, a nossa verdade é muito maior que tudo isso, a nossa verdade é Cristo. Cristo quem nos protege, quem nos guia, e tendo Cristo a gente não precisa mais de nada. Então também eu trouxe para mostrar esse exemplo de falso mestre, que saiu na notícia, uma pessoa que usa isso para trazer dinheiro, digamos, para a vida das pessoas, ou sei lá, felicidade, mas na verdade está enganando as pessoas com mentiras, utilizando uma mentira, arruinando a vida das pessoas, como a gente vai ver. Então é um exemplo de falsos mestres, tem inúmeros outros, esses gurus espirituais, os artistas, enfim, a gente já viu vários escândalos, todos são falsos mestres pagãos. Agora a gente entra na seara dos falsos mestres cristãos. Tem também pseudos cristãos, né? Não são cristãos de verdade. Então, dentro disso, eu separei vários assuntos que vocês adoram. Principalmente quando a gente se converteu, digamos, para a teologia reformada, o nosso monstro saiu da jaula e a gente saiu atacando todos eles. Teologia da prosperidade, como que não? Era o que estava mais evidente na época, tinha invadido muitas das nossas igrejas, né? Essa questão da pregação pela prosperidade, você tem que ser rico. Claro que a gente vê na Bíblia a instrução que a gente tem que ser próspero. Deus nos quer próspero,
Mas quando o evangelho é subvertido a somente isso, não há espaço. Ali existe um interesse de um falso mestre. Ele quer seu dinheiro, ele não quer que você realmente siga o evangelho e prospere. Não, é bem diferente. Então a teologia da prosperidade e seus gurus são falsos mestres. Eu trouxe também a respeito das seitas que a gente conhece, não precisa nem citar, né? Inúmeras seitas que não são consideradas nem pelas próprias igrejas como cristãos, né? Que negam a divindade de Cristo. Essas que batem porta em porta aí, você já deve ter recebido alguém na sua casa, conversado, ou escondido para não atender, tocou a campainha, fechou a janela. Então, essas seitas também, eles negam a divindade de Cristo, muitas delas. Ou elas são... elas separam, elas não vivem em comunhão com os demais cristãos. Então, tem essa questão também das seitas, tá? Outros por ideologia, que negam a divindade de Cristo por questões ideológicas, humanistas, que Jesus foi só um grande ser humano, muito sábio, que ajudou a conduzir, a libertar o povo da opressão. A gente sabe esse tipo de teologia, né? Muito utilizado nos meios mais à esquerda, que Jesus, na verdade, é um grande não é Deus, né? Eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus, mas sim como um grande libertador. E também são falsos mestres que ensinam isso, principalmente vinculados à teologia da libertação. Outros, então, de uma forma mais à direita, vão para aquelas escatologias alarmistas, desvirtuando a verdade, na verdade querendo usar Jesus como meio político, também para atacar o outro lado, como só eu sou o lado de Deus, ou como um opositor ganhou, é sinal que Jesus está voltando, vai acabar o mundo, pelo amor de Deus. Eles pegam o livro de Apocalipse e transformam num carnaval da cabeça deles, que nada faz sentido de acordo com qualquer linha teológica, né? Então, também são falsos mestres, muitos por ignorância, né? E depois isso a gente vai ver ao longo do sermão, fazem isso, mas alguns fazem por maldade, fazem por questões políticas somente, para defender os seus políticos, ou as suas ideologias, sejam, como eu falei ali, mais à esquerda, mais à direita, conservadoras, progressistas. Muitos fazem isso, alguns por ignorância, mas muitos por maldade. Então a gente tem que saber verificar muito bem isso. E existe, gente, existe isso. Só vocês abrirem qualquer site, YouTube, Instagram, rede social, vocês vão ver que existem esses falsos mestres em ambos âmbitos políticos. E agora também muitos na moda, né, essa teologia do coaching, que você precisa ser feliz, eles negam o juízo de Deus, que Deus também é justiça, que Deus é juízo. Eles só enfatizam a questão do amor, da misericórdia constantemente. Não que Deus não seja misericordioso, Ele é, mas eles não falam que Deus também é justo. Então eles distorcem isso, né? E é muito complicado. Até agora eu e a Lidiane, a gente estava de férias, e a gente estava com um casal de amigos nossos, e a gente entrou no assunto de igreja, entrou no assunto ali, teve essa oportunidade, e eles falaram que os primos deles, né, estavam frequentando uma igreja muito conhecida aqui de Porto Alegre, dentro de um teatro muito grande, bonita, com grandes louvores. Mas, na verdade, esse tipo de igreja a gente sabe qual é a mensagem deles. Na verdade, é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que você precisa ser feliz, que Deus se importa muito contigo. Mas no fundo, essa mensagem não é o Evangelho. Ou pode ter maquiagens do Evangelho, mas não é o Evangelho, porque não fala de pecado, não fala de santificação, não fala de salvação.
Não, isso é subvertido. Eles falam sobre aquilo que as pessoas desejam ouvir. Não aponta os pecados, não aponta o ser humano, não aponta o pecado original da pessoa. Nada de doutrinas, nada relacionado ao verdadeiro evangelho. Só sombras. Digo isso porque eu vejo algumas pessoas, assim, principalmente do meu ciclo de amigos, que é muito amplo, que eles são bem confusos no que eles creem. Daqui a pouco estão crendo numa coisa, em outra, daqui a pouco estão no meio dessas igrejas, daqui a pouco estão criticando a própria Bíblia, ou o proceder de Cristo, né? Então, é muita confusão, tá? E essas igrejas estão muito em evidência, esses pregadores na internet, os artistas repostam eles, né? Falando seus discursos, é muito bonito de ver assim, mas a gente sabe que não é o evangelho. Que, na verdade, são falsos mestres, e muitos, sim, não querem falar o evangelho, é por maldade. Contudo, não só aí há os falsos mestres. Em toda tradição cristã tem falsos mestres. Na própria igreja reformada, no nosso próprio segmento há falsos mestres. Isso a gente vai ver como eles vão procedendo, e a gente vai reconhecendo eles. Então, no nosso segmento também há falsos mestres. E não se espantem. Sim, se ocorrer um escândalo e a gente verificar que há um grande ídolo nosso, daqui a pouco um pregador que a gente gosta muito, pode surtar e daqui a pouco está falando uma coisa contra o evangelho, como aconteceu ao longo da história, né? O Rogério fala sempre que o ídolo dele, desde o início da caminhada, era o Caio Fábio, o grande pregador, e a gente sabe o caminho que o Caio Fábio seguiu hoje. É triste, mas era do segmento reformado, era presbiteriano, enfim. Então a gente sabe que há caminhos e há falsos mestres em todos os segmentos cristãos, tá? Então não se surpreenda se algo acontecer no meio que você está, ou que você tem alguma referência. Pode acontecer. Às vezes eles são bem disfarçados, como é esse ponto aqui que eu estou trazendo para vocês. Então, o lobo não tem bandeira, o lobo, na verdade, ele se veste com uma pele, e a gente nunca vai saber, a não ser que a gente faça o teste que eu vou propor para vocês hoje. Então, o segundo ponto aqui é que eles são mentirosos e perigosos. Eles são falsos, mas eles também são mentirosos e perigosos. E a gente deve ficar alerta quanto a isso. Jesus fala sobre eles após ensinar as duas portas. Porque Jesus traz esse raciocínio, ele ensinou que há dois caminhos, há duas portas, a estreita e a larga, e a gente deve seguir a estreita, o caminho mais árduo. Mas por que logo após essa palavra, Jesus, na sequência, ele está falando para os seus discípulos ali, ele vem e cita esse texto dos falsos mestres, logo após citar os caminhos que a gente deve seguir? Vocês não acham que tem alguma coisa a ver? É óbvio que tem muita coisa a ver aqui. Então, Jesus está mostrando que esses falsos mestres nos conduzem também à porta estreita ou à porta larga. E eles são quem vão nos guiar, ou então quem a gente tem como espelho, porque eles são os nossos mestres, quem nos ensinam. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso, porque eles são mentirosos e perigosos. Eu separei uma frase do John Stott que diz assim, os falsos profetas são peritos em tornar indistinta a questão da salvação. Eles não tornam a salvação clara, eles maqueiam isso, eles não nos deixam enxergar o caminho correto. Eles são peritos nisso. E dentro disso, a gente pode analisar 3 tipos de perigos que eles distorcem. O primeiro é que eles distorcem o evangelho e o tornam mais difícil de compreender, deixando a porta cada vez mais estreita. Tem os tipos de falsos mestres que tornam a porta mais estreita do que ela é. Como a gente viu ao longo de toda a tradição cristã, aquelas igrejas que
pegam regras que não estão na Bíblia, ou então fazem uma confusão com essas regras. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tem que usar roupa tal, não pode beber nada, não pode conviver com pessoas do mundo, tu tem que ser o santo. E a gente vê que isso não funciona. Essa porta fica cada vez mais estreita, daqui a pouco a pessoa ou se enlouquece ou se rebela, né? Essa porta vai ficando cada vez mais estreita, a pessoa não consegue passar nela. Então a gente vê que, primeiro ponto, que existem pessoas que deixam a porta mais estreita. Também são falsos mestres, porque eles trazem regras que não estão na Bíblia, regras que estão realmente dentro da cabeça deles, regras moralistas muitas vezes, né? Então a gente deve sempre ficar atento a isso. Outros que demonstram que o caminho estreito é mais largo do que Jesus ensinou, que ao andar nele exige pouca ou nenhuma restrição. Como eu falei, essas igrejas que estão na moda, worship, coaching, eles mostram que é um caminho, mas esse caminho é um pouquinho mais largo do que a gente deve seguir. É um caminho um pouquinho mais largo, dá para passar tranquilo. Até um gordinho dá para passar bem, assim. Então, é um caminho que é fácil de seguir. Se escutar uma mensagem dessas igrejas, é fácil, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser feliz, de acordo com o que eu estou. É uma questão, é um caminho mais fácil, mas também não é o caminho verdadeiro, tá? Esse caminho não é o caminho correto, eles tornam a porta um pouquinho mais larga. E já os piores, né? São aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus. Não há uma porta, todos os caminhos levam a Deus. Qualquer religião, qualquer crença, tudo leva a Deus. A questão bem do sincretismo. Todos os caminhos levam ao mesmo Deus, levam à salvação. A gente tem que crescer aqui espiritualmente. Então, tem esses três tipos de mensagens, como eu falei, perigosas e mentirosas que a gente deve observar. A gente deve observar a característica dos falsos mestres, como eu falei, citei alguns exemplos, mas também a gente deve observar as mensagens, o que eles estão dizendo, né? Então, aqui eu trouxe mais três exemplos do que eles dizem, e a gente deve ficar sempre alerta quanto a isso. Eles são responsáveis por levar algumas pessoas à destruição com suas mentiras. Como eu falei, quantas pessoas já não se perderam ao longo do tempo por questões dos falsos mestres? Se a gente pensar ao longo da história, imagina vocês, quantas pessoas que seguiram esses caminhos não se deram mal. Então, a gente deve ter misericórdia dessas pessoas. Não, como eu falei, ao longo do Sermão do Monte a gente usou muito essa questão do julgamento, a gente trabalhou muito com essa relação com as pessoas, né? Do convívio, do relacionamento com as pessoas. A gente deve ter, sim, uma certa questão de justiça, de advertir, mas também deve ter muita misericórdia, de saber abordar isso com as pessoas. Então a gente deve ter misericórdia dessas pessoas que estão seguindo esse caminho e tentar ajudá-las. É a única alternativa para um cristão verdadeiro. E nisso, na questão do relacionamento com as pessoas, lá na primeira pregação desse capítulo 7, que é a última vez que eu preguei, relacionado aos cães e porcos. Eles são fáceis de reconhecer. Lembra que eu falei que a gente não deve jogar pérola aos porcos? Porque, na verdade, ali a gente reconhece facilmente quem são os porcos que não valorizam a mensagem do Evangelho. Para quem a gente não deve chegar ali e tentar divertir, tentar ajudar. Os porcos são aqueles que já estão na lama, que a gente vê que eles blasfemam, não estão nem aí com o Evangelho. Esses são os porcos. Então esses a gente não deve nem chegar perto, porque eles são fáceis de reconhecer. Naquela mensagem eu falei isso. Só que aqui, os porcos são fáceis de reconhecer pelos seus hábitos imundos. Diferente dos lobos. Os lobos não, eles se camuflam, eles se fazem de ovelha, é mais difícil de reconhecer ele. Por isso todo esse cuidado que Jesus traz aqui. Então o falso disfarça seu propósito sombrio sob o manto da piedade. Às vezes a gente vê que pode ter sim um falso que parece piedoso, parece ser muito bom, parece ajudar muitas pessoas, mas na verdade ele é um falso mestre. Então o manto da piedade não é sinônimo de verdade. Eles não produzem nada de bom.
pois a bondade não é da sua natureza, como diz o versículo 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Não tem como colher uva de espinheiro. A bondade não é da natureza deles, não tem como colher bondade. Parece, mas não é. Difícil de reconhecer, por isso que a gente tem que estar alerta a essa é a recomendação de Jesus. Então, a aplicação relacionada a essa proposição é a seguinte: você deve orar e agir com discernimento, usando suas faculdades de crítica para todo e qualquer ensino recebido. Mais uma vez, você deve orar e agir com discernimento. É a recomendação. Usando as faculdades de crítica para todo e qualquer ensino recebido. Então a gente recebe o ensino, aqui mesmo eu falando, vocês devem agir com discernimento, devem exercer o senso crítico. E todos os ensinos que vocês verem na internet, ou compartilhando com um amigo, ou compartilhando com alguém, seja mestre ou não, vocês devem agir com discernimento e sempre estar no espírito de oração. A oração é uma coisa que não pode faltar na nossa comunhão diária com Deus. E ela nos ajuda a discernir muito bem. Claro que ela e o conhecimento da palavra não vão nos ajudar a discernir o que é verdade. Então a gente deve exercer sim o senso crítico, mas não exacerbar esse senso crítico, como a gente viu em outras pregações. Mas também a gente deve chegar e racionalizar todo o ensino recebido para ver se aquilo realmente é verdade, se realmente está na Bíblia, realmente não vai nos levar para um caminho mais largo ou um caminho tão estreito que a gente não consiga entrar. Então, eu deixo essa aplicação para vocês hoje. Então, a gente deve olhar por trás da aparência do lobo e ver o que se encontra, se é realmente um lobo ou uma ovelha. Então, a segunda proposição, relacionada aos versículos 16 ao 20, é a seguinte: precisamos ficar atentos com os frutos produzidos, assim conheceremos os verdadeiros mestres. A gente viu quem são eles, os falsos, como eles se comportam, qual é a mensagem. Agora a gente vai ver o que eles produzem. E isso é o ensino que Jesus deixa aqui, do versículo 15 ao 20, que a gente deve aplicar. É o teste, é uma regra. E o cristão deve saber essa regra. O cristão deve ser atento a essa regra que Jesus deixou. Como a gente vai reconhecer? E é muito importante. Se não fosse importante a gente utilizar essa regra, não estava no Sermão do Monte. Jesus não tinha dito para os seus discípulos. Tá bom? Então, como a gente vai ficar atento com os frutos produzidos, assim reconheceremos os verdadeiros mestres. Então, como reconhecer um falso mestre? É simples, pelos seus frutos. Esse é o teste que Jesus orienta a aplicarmos aqui em comparação com uma árvore. Agora ele vai utilizar o exemplo de uma árvore. Antes ele utilizou o exemplo do lobo, agora de uma árvore. Diferente do lobo, nenhuma árvore pode esconder a identidade por muito tempo. Se é uma figueira, ela não pode ser uma espinheira. Entendeu? Não tem como. Ela tem uma identidade, ela tem uma natureza. Não tem como ela esconder por muito tempo. Ela não vai produzir um fruto. Uma espinheira não vai produzir uvas. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Não tem como. Então a gente deve observar e ver. A árvore vai crescer, não vai produzir nada. Porque não é da identidade dela, não é da natureza dela. Então esse é o modo que Jesus nos traz para como observar e entender melhor isso, né? E no versículo 12 a 18, que a gente viu, conforme ele, né, o caráter da árvore é bem determinado. Ela dá bons frutos ou maus frutos. No 17 e 18 aqui, ó, quer ver? Ó? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, porque não é da natureza delas. Então Jesus está dizendo aqui que não é da natureza de um falso mestre produzir frutos bons. Então a gente vai ver os 3 tipos de frutos que eu separei aqui. Que frutos são esses que Jesus está dizendo? Então, o primeiro que eu separei são os frutos do Espírito, que o apóstolo Paulo cita em Gálatas, que a gente vê ao longo de todo o Novo Testamento, né? Que é a mansidão, a humildade, o amor, o autocontrole, todas essas questões dos frutos do Espírito. O verdadeiro cristão mostra esses frutos na sua vida, na comunhão com seus irmãos. Ele pode
ter dificuldade com um, mas ele vai tentar se aperfeiçoar. O Espírito Santo vai fazer com que ele, em caminho de santificação, se cada vez mais aperfeiçoe nesses frutos. Cada vez mais ele vai crescer em amor, em humildade, em mansidão, autocontrole, que é bem importante para todos nós. Mansidão para alguns, principalmente às vezes quando a gente está dentro do carro, eu tenho dificuldade. Ou então, às vezes quando dá uma bronca em casa, com a mulher, mansidão, autocontrole. Todos nós devemos ter isso, tá? E é uma marca do cristão, os frutos do Espírito. Então, o falso mestre muitas vezes não os possui, produzindo somente obras da carne. Então, aí é o meio de observar isso, de acordo com a conduta dele, com a conduta, com o modo de vida do falso mestre, tá? Então, exemplo, inimizade, impureza, inveja, uma autoindulgência forçada. Tudo isso a gente consegue observar na conduta dele, que não está de acordo com os frutos do Espírito. Então, a primeira espécie que a gente consegue ver são os frutos do Espírito. Então, a gente deve observar a vida dele, como é que ele se comporta. E não só a dele, como a nossa. A gente deve fazer esse autoexame. Enfim, é muito importante ver se a gente está exercendo esses frutos do Espírito, tá? O segundo fruto são os ensinamentos. O que ele está ensinando? Jesus até sugere isso lá em Mateus 12, aqui mesmo em Mateus, na sequência do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 33 a 34, onde diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então Jesus vai dizer aqui que se a árvore é mau, ela produz fruto mau. Se a árvore é boa, ela produz fruto bom. Ele repete esse texto aqui que a gente está vendo hoje, lá em Mateus 12. E além disso complementa. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, se ele produz, se ele é da natureza má, ele vai falar coisas más. Não tem como falar muito tempo, sustentar um discurso bom, se ele não tem essa natureza. Então, os ensinamentos são muito importantes para a gente observar, e Jesus deixa isso explícito aqui, também nesse texto de Mateus. Então, é impossível a mensagem do Evangelho ser central no ensino do falso mestre. Ele pode até simular por um tempo, mas não há a mensagem central do Evangelho, como eu falei naqueles outros exemplos. Não tem Cristo crucificado, não tem santificação, não tem redenção, não tem como servir a Deus no mundo, como ser missional, como ajudar o próximo. Tem algo parecido com isso, mas isso não é a mensagem central do Evangelho deles. Pode ser qualquer outra coisa que eu já citei como exemplo, mas não é a mensagem principal. Eles focam somente em dinheiro, em saúde, você precisa ser curado, restauração do casamento, como seguir bênção. Essa é a mensagem principal. E a felicidade. Hoje a felicidade em qualquer área, seja nos filósofos contemporâneos aí, de internet, a felicidade é o tema preferido deles. Você precisa ser feliz, você merece ser feliz. Tu tem que ser feliz. Então hoje a mensagem central de muitas igrejas também é: você precisa ser feliz, você precisa ser restaurado, você precisa a sua saúde ser restaurada, você precisa ter dinheiro, ser próspero, mas não é a mensagem central. A gente sabe que isso é muito importante, e claro que a gente pode pedir isso para Deus, mas isso não é o centro é o Evangelho, é Cristo. Veja bem então, alguns ensinam essas coisas erradas por ignorância, podem até não ser falsos profetas, tá? Mas aplicam falsos ensinos. Então é muito importante a gente ver isso também. Às vezes é alguém que não estudou, mas está num púlpito pregando e está falando coisa errada. Então a gente tem que relevar pela ignorância. Mas também é um falso ensino. A característica dele não é uma maldade, mas é um falso ensino. E a gente tem que observar isso e ter esse senso crítico, como eu falei, né? Então não pode dar frutos verdadeiros de um falso ensino, assim como de um falso profeta. Outros por causa de divergências teológicas. Eu trouxe aqui, às vezes não se trata de um falso ensino, mas sim de
divergências teológicas. Para nós, de falsos profetas, né? Para nós, a gente tem contrariedade contra aquele ensino. Então, por exemplo, os batistas, eles batizam somente quando tu tiver a intenção, não batizam crianças. O batismo deles é diferente do nosso. A gente viu ali o Julinho ser batizado semana passada. E muitas tradições cristãs não acham que isso não é certo, por divergência teológica. Ou aspersão e imersão. Então a gente tem uma tradição reformada, que é a mesma da presbiteriana, mas os batistas estão divergentes de nós. E não por isso a gente é um falso profeta, eles também são, ou eles também são. Não, são divergências teológicas. Isso a gente tem que ter atenção também, tá? Mas para nós deixa de ser um falso ensino, né? Às vezes. Mas a gente pega no pé, mas a gente tem que ter essa sensatez, né? De observar e ver, não, às vezes não é um falso profeta, isso é uma coisa que a gente diverge da nossa tradição, dos nossos credos, né? Como a gente segue a confissão dos catecismos de Westminster, né? A tradição reformada, muitas coisas a gente vê em outras igrejas podem não parecer certo para nós. E não são. Mas não que sejam falsos mestres, tá? Cuidado também para isso. Então, portanto, uma frase de John Stott que eu separei. Portanto, ao examinar as credenciais de um mestre, temos que observar tanto o seu caráter como a sua mensagem. Como eu falei, o caráter e a mensagem são muito importantes, porque a gente vê os frutos por isso, né? E outra frase do reverendo Riley, que diz assim, ó: doutrina sadia e vida santa são os sinais dos verdadeiros profetas. Então, uma doutrina sadia e uma vida santa, uma vida no caminho de Deus, são exemplos para nós. Então, esse é um sinal de fruto bom, é um sinal de um evangelho verdadeiramente pregado. Então, aqui é o segundo a gente passou, o segundo fruto dos ensinamentos, a gente vê pelos ensinamentos. E o último, pelas influências nas pessoas. O terceiro fruto é a influência. Como as pessoas que seguem esse mestre, seguem esses ensinamentos, estão se comportando. Que efeitos os ensinamentos estão produzindo na vida desses discípulos. Isso, para mim, é um dos pontos, acho que é o mais fácil de observar. Os ensinos, o que isso está fazendo na vida da pessoa. Porque a gente já viu muita pessoa sofrer por um ensino errado de algumas igrejas. Principalmente da onde a gente vem, assim, da nossa tradição, que a gente sabe, anterior. Tem pessoas que passavam muita dificuldade por ensinos deturpados, né? Às vezes não tinham como contribuir, às vezes tinham que dar além da sua contribuição e elas eram pessoas pobres, ou então se sentiam mal, às vezes quando não tinham nem o que vestir, mas tinham que estar lá todo o tempo ali, na volta, ou passando 7 dias por semana em volta da igreja, sendo sugados por aquilo ali. Então, a gente vê como isso reflete na vida das pessoas e como isso machuca a vida das pessoas. E muitas vezes essas pessoas que estão assim, nessa pressão, nesse dia a dia, fazendo tudo isso, acabam tendo um falso mestre que muitas vezes as decepciona com razão, pelas suas condutas erradas. E aquilo é o fim para elas, e para restaurar uma vida de uma pessoa dessa é muito difícil, tá? Então a gente tem muitos exemplos disso, e os ensinamentos, para mim, mostram a direção de onde a pessoa está seguindo. Os efeitos dos maus ensinos progridem com o tempo, perturbando a fé das pessoas, produzindo impiedade, competitividade, divisões dolorosas. A gente já viu também competições para quem dá mais dízimo. Era aberta essas coisas assim, e na verdade isso só divide muitas igrejas até hoje. Ou divisões realmente por cargo. Eu quero ser isso, o outro um fica bravo com o outro. Ou então próprios pastores, a gente sabe de histórias que tentam derrubar o outro pastor que está na igreja para pegar o seu lugar. Então, esses ensinos, essa questão assim, a gente vê muito como progride e é muito fácil de identificar.
e está muito enraizado, principalmente na igreja aqui no Brasil, na igreja brasileira, nos movimentos que a gente conhece, né? Não precisa nem citar. Então, a gente deve ficar muito atento a isso. Por outro lado, o ensinamento bom produz fé, produz perseverança, produz amor e piedade. A gente sabe quando a pessoa é piedosa, quando a pessoa segue o caminho das Escrituras. A gente consegue ver isso na vida das pessoas. Então, para mim, isso é nítido. O terceiro ponto, para mim, a influência na vida das pessoas é a maneira mais fácil de reconhecer esses frutos e ver se realmente aquilo ali é um falso ensino, um falso mestre, tá? Outra coisa que eu separei aqui é se a igreja desse atenção a esses 3 tipos de frutos, não estaria num estado terrível de confusão teológica, doutrinária e moral que hoje se encontra. Se a igreja realmente prestasse atenção nesses 3 frutos, nessa recomendação de Jesus, realmente não teria dificuldade de enxergar todos esses podres, todas as doutrinas erradas, todos os ensinos falsos atualmente na nossa igreja, não só brasileira, como no mundo, né? Como ao longo da história. Então é muito importante esse ensino. É muito importante que a gente se atente a isso e veja essa questão dos falsos mestres. E para encerrar, no versículo 19, ali a gente vai ler que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui é o fim para o qual as coisas más tendem. É a condenação, é o fogo. Eles não vão perseverar. As coisas más são cortadas e lançadas ao fogo. Não só o ímpio vai para o fogo, mas todo aquele que não produz fruto bom. Sejam mestres, sejam discípulos, seja quem for. Se não produz um fruto bom, é cortado. Então, esse é o caminho, esse é o ensinamento que Jesus nos deixa aqui. Se não produz o fruto bom, é cortado e lançado ao fogo. Então, a gente deve ficar muito atento a isso. E no versículo 20, assim, pois pelos seus frutos os reconhecereis. Então, eu separei uma frase do Spurgeon, que diz assim, não cabe a nós saber como serão queimados, nem como serão queimados e quem serão queimados, mas nós devemos conhecê-los, diz o Spurgeon. A gente deve conhecer esses falsos mestres, mas não deve saber como eles vão ser queimados, quando eles vão ser queimados, como, porquê. A gente deve conhecer eles, para que a gente não se aproxime, para que a gente não siga esses seus ensinamentos. Muito importante. Então, o melhor modo de reconhecer é aplicando essa regra. Para aplicar a regra, a gente deve conhecer a verdade. Como a gente vai conhecer a verdade? Através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos. Esse é o caminho. Através da nossa devoção diária, através da nossa devoção em igreja, em comunhão com os irmãos, um ajudando o outro, um pegando na mão do outro quando um não está bem. É assim que a gente vai combater isso. Só assim, tá? É o único jeito. E a aplicação final é a seguinte: nós devemos ficar atentos à regra dos frutos, mas também viver como uma verdadeira árvore frutífera. Não vale nada a gente ficar atento à regra, esperto com as ameaças, mas não viver como uma árvore que produz frutos bons. Isso não adianta de nada mesmo. A gente tem que produzir os frutos bons também. Não só observá-los, mas produzir na nossa natureza. Ser uma árvore de bons frutos. Então, e como é isso, como eu falei, através da nossa vida com Deus. Assim não vamos dar espaço para os falsos mestres. Não tem como a gente dar margem para falsos mestres se a gente segue a doutrina santa do Evangelho, a doutrina santa do Senhor Jesus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Então, muito importante, Jesus mostra isso na conclusão do Sermão do Monte. Atenção, é na conclusão que Jesus está dizendo aqui o quão é importante isso, a gente não seguir esses falsos caminhos, falsos mestres, falsos ensinos. A gente deve seguir o caminho estreito de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar juntos.
pedindo a Deus direção e que essa palavra seja absorvida por nós. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho. Te agradecemos, Senhor, pelo modo que o Senhor atinge as nossas vidas por meio da pregação, por meio da leitura, por meio da oração. Que o Senhor seja conosco, que cada vez mais a gente busque a Ti, que o Espírito Santo nos mostre o caminho. Faça que a gente não caia em falsos ensinos, em falsas doutrinas, em caminhos mais fáceis, em caminhos largos, que não nos levam até a Ti, Senhor. Que a gente também não caia em caminhos que dizem ser a verdade, mas não são. Que a gente possa enxergar, Senhor, com as luzes da Tua palavra, enxergar, Senhor, através de Ti e do Teu Evangelho. Que cada um que está aqui, que ver essa mensagem, que o Senhor trabalhe no coração isso. E que o Senhor possa ser, Senhor, o nosso guia, a nossa direção em todos os aspectos da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto